Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa live aqui, onde vamos abordar um tema para lá de relevante, um tema para lá de útil, um tema para lá de curioso, inclusive, por tão moderno, mas já está sendo, inclusive, debate na própria justiça. E estamos hoje, então, ao vivo, no canal do Iboti Oliveira Advogados, tanto no Facebook quanto no Instagram. Desculpe, quanto no Facebook quanto no YouTube. Aproveite, já que você está nas nossas redes, para seguir os nossos passos e nos acompanhar, curtindo as nossas páginas. Nós estamos aqui fazendo hoje um serviço até mesmo de utilidade, para transmitir um conhecimento que está dando muito o que falar. Um lado tecnológico, da questão das decisões algorítmicas, e um outro lado completamente diferente, que é como a justiça está vendo todo esse material. Portanto, eu sem mais aqui delongas, eu vou deixar também nós nos apresentarmos aqui um pouquinho. Eu estou com um grande amigo aqui, Iboti Oliveira, e vou deixar o Iboti falar um pouquinho sobre ele, né? Sobre poder se apresentar para vocês, conversar para quem ainda não conhece ele, e a gente poder começar esse nosso bate-papo. Iboti, à vontade. Bom dia a todos. Eu sou Iboti Oliveira, advogado trabalhista, e hoje na live nós faremos uma abordagem através do Dr. Gustavo Rocha, de um viés tecnológico, e eu falarei de alguns aspectos gerais e práticos do início ao término da live sobre quais são os direitos trabalhistas dos motoristas de aplicativo. Perfeito. E já temos aqui, estamos recebendo já o início aqui dos nossos amigos aparecendo aqui para comemorar, para estar conosco nesse momento. Fiquem à vontade para colocar os seus questionamentos, as suas perguntas. Vai ser um prazer poder trocar ideias aqui com vocês e a gente poder fazer isso de uma forma objetiva e prática. Pois bem, quando a gente fala sobre a ideia de bloqueio de motorista de aplicativo por decisões algorítmicas, nós estamos falando, na verdade, que as empresas que hoje fazem essa questão de bloqueio de aplicativo, né, que tem os aplicativos, como é o caso da Uber, do Pop e outras empresas que eventualmente estão fazendo um trabalho desse tipo de serviço, elas têm que fazer uma organização interna diante da quantidade de colaboradores, diante da quantidade de pessoas que trabalham com elas, por decisões mais direcionadas, por decisões que nem sempre, na verdade, na grande maioria das vezes, não são tomadas por pessoas e são tomadas por máquinas. Como assim? Nós temos uma questão que é o seguinte: hoje, quando tu faz um cadastro num banco, por exemplo, digital, ou quando tu faz um cadastro para te tornar um motorista de aplicativo, muitas e muitas vezes, tu vai mandar documento e até mesmo a análise da tua foto, da tua CNH, da tua situação, ela não é feita por um ser humano. Ela é feita por um algoritmo, por um robô, por uma máquina. Na verdade, tudo isso é feito por um software, tá? Que vai analisar e vai dizer, olha, existe um grau de chance de realmente ser aquela pessoa, e ele aprova. Só que desta mesma forma que ele pode aprovar, ele pode negar. E aí, quando nós começamos a pensar que eu e o Iboti, para a gente fazer esse material e trazer para vocês, a gente começou a pensar também quais seriam as principais dores que nós estaríamos vendo nas pessoas que estão conosco. Então, grande parte das pessoas coloca, né, com um questionamento para nós, que é o seguinte: fui bloqueado, mas não faço nem ideia do motivo. E isso é uma coisa assim que tem pipocado, não só nas redes, mas nas demandas judiciais que acontecem. O que está acontecendo? Por que eles bloqueiam? Eu não fiz nada de errado, não tive uma situação com passageiro, não tive uma situação com ninguém. Por que está acontecendo um bloqueio do meu cadastro? Primeira coisa que eu quero dizer para vocês, e agora o Iboti já vai falar da parte jurídica, é dizer para vocês o primeiro: não levem para o lado pessoal. Quem está fazendo isso é uma máquina. Quem está tomando essas decisões não são pessoas que não gostam de vocês. Na verdade, é uma decisão puramente e normalmente baseada em algumas atitudes, tá? Que nós vamos comentar nesse sentido, mas acredito que seja importante também trazer um pouco de luz para esse tema, com o Iboti nos mostrando, por exemplo, como as decisões têm visto isso, e até mesmo vou deixar um gostinho aqui, para depois o Iboti nos falar um pouco sobre isso, o que pode ser feito, né? Afinal de contas, o bloqueio é um problema para quem depende da questão do aplicativo. Verdade, Gustavo. Juridicamente, nós temos e precisamos fazer um contexto, né,
ou nos conectarmos com o momento atual no qual vivemos. A partir de 2014, é grande a chegada das plataformas, né? Sejam elas de transporte, de alimentação e outras na área de saúde, por exemplo. E diante dessa sequência, então, advém um volume que hoje no Brasil nós temos uma média, segundo dados do mês passado, agora de dezembro de 2022 do IPEA, de mais de 2 milhões de trabalhadores plataformizados, e muitos deles sem saber efetivamente como acontece, por exemplo, um bloqueio, ou seja, como é suprimida essa renda. Porque as plataformas, através dos seus modelos de negócio, eles trazem uma ideia aonde concede, né, aos trabalhadores uma ideia de empreendedorismo, um empreendedorismo que, de certa forma, é mitigado, porque ele tenta única e exclusivamente a supressão de direitos trabalhistas ou previdenciário dos trabalhadores. Além disso, é bem importante de salientar que uma das maiores dores de todo o trabalhador de plataforma tem um fluxo, tem uma renda mensal e de uma hora para outra, abruptamente, vem um bloqueio. E agora, o que eu vou fazer? Sobrevivo, a minha subsistência está toda dependendo, né, dos valores angariados pelo subsídio, pelo meu salário mensal. Diante desse contexto, é importante dizer que nós temos, inclusive constitucionalmente, o direito da ampla defesa e do contraditório, e fazendo esse link, essa conexão entre as duas áreas da tecnologia e do direito, razão pela qual é importante de dizer que tem que haver alguma divergência, ou pelo menos a manifestação, né, dos trabalhadores, porque nós estamos diante de um algoritmo, muitas vezes uma inteligência que tem por trás das plataformas, que em grande escala decide sem qualquer critério. Então, pode ser feito administrativamente, mas o que nós vemos na prática são decisões judiciais tutelando os direitos dos trabalhadores para que eles consigam o desbloqueio e também angariar alguns direitos trabalhistas, inclusive a respeito da regulação e do vínculo trabalhista como se empregado da plataforma fosse, o que logo nós vamos abordar com uma certa dinâmica um pouco diferenciada, explicando quais são todos os direitos no momento do reconhecimento, fazendo todo esse link, né? E na prática, o que nós vemos é, judicialmente, uma vez questionados, de plano, como se fosse um botão liga e desliga, as plataformas ativando ou desativando efetivamente os cadastros dos trabalhadores, mas para isso precisa uma resignação, precisa ser demonstrado, não deixando algo obscuro, né? Então, precisando que algo seja feito, essa manifestação de vontade, essa proatividade das pessoas, para que não fique à mercê de um programa computacional que decide o futuro econômico de suas vidas. Dentro desse contexto também temos inúmeras decisões, né, Gustavo? Gostaria de compartilhar contigo se terias como contribuir tecnologicamente, como que está angariado essas decisões, alguns casos práticos, como nós podemos contribuir com os nossos ouvintes. Perfeito. Nós temos uma questão também, acho que o Iboti salientou e colocou isso de uma forma muito positiva, que é o seguinte: as pessoas muitas vezes estão olhando para a questão do aplicativo e até nos questionamentos que vêm, né, para o escritório e naquilo que a gente vê também na mídia. Eu fui bloqueado parcial ou eu fui bloqueado totalmente do aplicativo por uma razão XYZ. Aí tu pergunta, qual é essa razão XYZ? A pessoa diz, eu não faço nem ideia. Uma coisa que a gente tem que entender, e isso é algo muito importante para vocês observarem, até para, inclusive, criarem o hábito de fazer isso, é que diferente de nós, seres humanos, que mudamos a nossa rotina, mudamos o caminho, mudamos as coisas, e muitas vezes nem nos preocupamos com isso, na verdade, o aplicativo ele segue um padrão. Então, por exemplo, se tu tinha um padrão de ligar o aplicativo no mesmo horário,
se tu tinha um padrão de estar fazendo os mesmos locais, se tu tinha um padrão, por exemplo, de uso do aplicativo frequente, por exemplo, vamos supor, a plataforma X, não vamos dar nomes aqui porque não temos base técnica para dizer que é isso, mas a plataforma X, por exemplo, tu está utilizando ela direto. Aí chega no horário de pico, tu percebe que a plataforma X fica muito cara ou não tem quase passageiro, tu muda para a plataforma Y. Afinal de contas, vários e vários motoristas trabalham para mais de uma plataforma. O que acontece? A plataforma X percebe, porque o algoritmo entende que naquele momento deveria ter mais passageiro, por que tu está desligando? Tu está querendo uma tarifa dinâmica? Tu está querendo criar uma situação? Tu está querendo qual tipo de situação dentro daquele contexto? E a plataforma pode ir lá e colocar um checklist, digamos assim, de informações dizendo, olha, motorista X, percebo que quando ele poderia trabalhar para nós de maneira tal, ele está percebendo, está querendo trabalhar para outro, ou ele simplesmente não trabalha. Se é um padrão que tu segue, sei lá, 30 dias, tu sempre estava trabalhando das 6 da noite às 8 da noite, que é um período geralmente que tem muito movimento. E de repente, do dia para a noite, tu para de trabalhar naquele horário. E tu estava ligado até às 6h10, até às 6h15. Não se iludam, o algoritmo está monitorando vocês o tempo todo. E monitora tudo, tá? Que inclusive é um debate até que nós temos que levar para outras searas, que é o debate do seguinte, o algoritmo consegue, quando tu deu permissão no teu celular, saber se tu está em movimento, saber se tu está parado, saber se na verdade tu está naquele caminho porque tu está dentro do GPS, saber inúmeras informações a teu respeito, que nem sempre tu tem noção de que ele está percebendo. Entre elas o horário. Se tu começa a fazer uma alternância muito forte, o aplicativo pode dizer, bom, de repente ele está querendo nos trocar por outra plataforma. E aí, meus caros, uma decisão algorítmica simplesmente seria, então deixa ele fora. Eu tenho outros que querem. Isso é uma coisa que a gente tem que perceber com clareza, tá? Porque muita coisa que acontece na decisão algorítmica, ela foi programada para tentar entender e responder uma pergunta e às vezes ela está indo para o lado errado. Por exemplo, eles podem ter programado assim, eu quero entender a movimentação dos meus motoristas, para fazer tal trabalho no horário de pico. Por que tem mais, por que tem menos? Ele pode ter colocado um monte de informações lá para dentro para essa tomada de decisão. E de repente, na hora de alguém botar e dizer para o algoritmo, toma isso, faz aquilo, ele está usando uma base errada. Por isso que eu falo, a questão da tecnologia, ela tomar decisões erradas, ela tomar decisões que sejam muito complexas, ou talvez até mesmo decisões que não tragam um resultado efetivo, pode acontecer de uma maneira até sistemática, porque a máquina não pensa. A máquina só faz aquilo que foi executado para ela. Então, acho que esse é um ponto aí também bastante nevrálgico para a gente levar. Eu até acho que é importante também, Iboti, a gente trazer à luz aqui dos nossos amigos a questão de que muitas vezes eles fazem cadastro e às vezes eles não vão ser aprovados nesse cadastro, é uma situação. Outra situação que talvez seja a mais comum, fui bloqueado e não tenho motivo, não sei o porquê. Eu consigo a liberação, e aí nós temos que levar isso para o debate. Eu consigo a liberação por questões judiciais, talvez, ou consigo a liberação com questões administrativas. Existe um passo a passo ou alguma informação que a gente possa trazer para nessa nossa live aqui, para o pessoal levar como informativo, que eles possam tomar um caminho, digamos assim, para isso, ou de repente até pela tua ampla experiência no assunto e nos clientes que têm desse tipo de ramo, se tem alguma situação que tu viu de particularidade. Porque, como eu falei antes, o algoritmo, na verdade, ele é meramente programação e digo mais, só para fechar essa parte, entendam o seguinte, ele pode hoje fazer uma decisão com os parâmetros XXX e amanhã fazer outra decisão com os mesmos parâmetros, porque ele pode ter sido programado de forma diferente. E nós, que somos os usuários, não temos como saber, porque isso pertence à empresa. E o Iboti vai falar bem melhor do que eu, vai entrar bem na questão até mesmo, que é por isso que ela tem o mando de poder sobre o próprio empregado, e assim vai longe. Verdade, é importante nós enfrentarmos, Gustavo, essa situação da tecnologia da informação, que é como as plataformas se qualificam enquanto
empresas, mas na verdade nós estamos diante de empresas de serviço de transporte, empresas de serviço de alimentação. Dentro desse contexto, os bloqueios, por exemplo, existem em lugares específicos, como nós vemos em aeroportos, que nem nós tivemos um questionamento. Por que o algoritmo inibiria determinado trabalhador de trabalhar em aeroportos? Isso ratifica o poder diretivo da empresa, ou seja, através do algoritmo, juridicamente ele decide quanto o trabalhador vai ganhar, aonde ele vai trabalhar, qual a remuneração específica. As plataformas enviam melhores locais de rentabilidade. Também, dentro desse contexto, as formas de bloqueio, hoje não se tem e não se respeita pelas plataformas a própria legislação de proteção de dados, porque não se sabe como é permeada ou como são geridas essas informações. Dentro desse contexto, vai lá, bloqueia, não trabalhas mais no aeroporto. Tá, mas quem que determinou? Isso é o poder diretivo da empresa, isso é uma punição, por qual motivo, aonde tu vai trabalhar, o quanto tu vai ganhar. Toda essa situação ela está abarcada pela tecnologia da informação, que é extremamente atualizada, e as plataformas têm isso e sabem, diríamos assim, cada vírgula, cada quilômetro rodado, todas as situações que permeiam, inclusive, os perfis dos tipos de consumidor, como fazer e como bloquear. Apenas não divulgam como seriam administradas essas informações, o que causa extrema curiosidade, e muitas vezes a justiça tem que tutelar os direitos dos cidadãos para conseguir efetivamente ver clareada todas essas situações. É importante também dizer que se abriu uma frente de trabalho, né, legislativa para a criação de uma lei específica que vise garantir, tutelar os direitos desses mais de 2 milhões de trabalhadores plataformizados do Brasil, que ficam à exclusão de direitos trabalhistas e ficam à exclusão de direitos previdenciários, em caso, inclusive, de acidente de trabalho e outros direitos que derivam dessa relação, né, desse falso empreendedorismo. Dentro desse contexto, nós podemos elencar e citar que o artigo 3º da CLT ele é bem claro ao dizer que empregado é o trabalhador pessoa física que trabalha de forma não eventual mediante remuneração, que é o salário com subordinação. Precisamos evoluir a tal ponto que nós temos hoje já elementos e inúmeras decisões judiciais que reconhecem o vínculo empregatício dos trabalhadores de plataformas, concedendo todos os direitos como se empregado fosse, visando que essas tecnologias acabam por si só determinando toda a gestão do pacto laboral pré-estabelecido, preenchendo todos os requisitos do artigo 3º da CLT, e também podemos fazer alusão ao artigo 2º da CLT, que diz que o risco do negócio é do empregador. Dentro desse contexto, as plataformas ficam com maior parte dos valores e determinam aos trabalhadores quais os critérios e como irá pagá-los. E faz isso periodicamente, ao passo que nós podemos entender que a remuneração se trata de salário, e assim é administrado. No tocante à pessoalidade, é importante dizer que as plataformas elas só aceitam o cadastro individual da pessoa. Pela manhã, quando geralmente os trabalhadores iniciam, pedem uma selfie para que haja autenticidade das informações e provem que efetivamente é aquele trabalhador que está desenvolvendo a sua atividade laborativa.
aliado a esse fato, após uma jornada extenuante, às vezes 12 horas de trabalho, também vem uma nova selfie para provar que efetivamente existe o caráter da pessoalidade, que se trata daquele trabalhador. E mais, essa frente de trabalho que visa ampliar alguns direitos ou até regulamentá-los de uma forma mais explícita. Hoje, na legislação trabalhista brasileira, nós temos a possibilidade, inclusive temos inúmeras decisões pela gestão, como as plataformas acabam derivando, né, todos os direitos trabalhistas, mas possivelmente as plataformas adotarão sempre essa ideia de modelo de negócio a fim de não conceder direitos, mas o que se estabelece são a garantia de direitos mínimos ao trabalhador e possivelmente, com uma legislação específica, nós aqui no Brasil adotaremos um modelo espanhol, principalmente no tocante a como deve vir os dados relacionados a respeito de transparência, que as plataformas mencionem, digam como elas estão tratando os dados e de que forma estão acontecendo esses bloqueios, o que hoje nós muitas vezes não sabemos, só sabemos que a justiça concede o desbloqueio. Também é importante que exista um canal claro das plataformas na resolução de conflitos, que exista uma regração, uma regulamentação a respeito da proteção de dados e que exista uma livre associação, ou seja, a possibilidade dos trabalhadores, inclusive, de serem sindicalizados e que exista uma comunicação direta das plataformas informando quais são as condições e como está acontecendo o trabalho, qual a jornada, quanto está recebendo esse trabalhador e todas as situações que, por vezes, num trabalho já regulamentado, nós sabemos que existem, inclusive, normas coletivas a fim de dizer quais, como e como são aplicados os direitos dos trabalhadores, Gustavo. Então, o que nós vemos hoje, dentro da legislação que nós temos, é a possibilidade do vínculo de emprego e, consequentemente, de rescisão, aviso prévio, férias, 13º, fundo de garantia, horas extras, enfim, todos os consectários que envolvem, né, o direito de motoristas, por exemplo, e também uma legislação que vai ser criada que vem com uma finalidade específica de ampliar ou até de deixar os direitos dos trabalhadores plataformizados de uma forma que seja visível a todos e que consigam e possam saber, inclusive, como buscá-los. Perfeito. Nós temos um questionamento, Iboti, aqui prático. Temos uma pessoa que está nos assistindo, o Nildo, ele colocou aqui, até coloco na tela, ele trouxe uma questão bem interessante, né? Minha conta dele foi bloqueada, pode detectar contas em duplicidade, e a Uber optou por não reativar. Aqui tem uma questão tecnológica clara, porque como todo o processo de automatização da plataforma ele é automatizado, né? O processo de ingresso na plataforma, como o Iboti comentou agora das selfies e tudo mais, ele é um processo automatizado. Este não reativar que ele está colocando, na verdade, é uma situação em que não é um ser humano que está dizendo eu não gosto de ti, não vou. É a máquina que identificou, olha, tem dois iguais, na dúvida eu não boto nenhum, porque eu não sei qual é o verdadeiro. E aí pode ser uma política interna, inclusive, da empresa. Só que quando a gente pensa nisso, tá, pensando de uma maneira tecnológica exclusivamente, tem um nexo causal. Só quando eu penso que do outro lado é uma pessoa que está buscando aquilo ali como uma fonte de renda, que já trabalhava para a plataforma, como ele está colocando, e depois, por algum equívoco, até às vezes desconhecimento, clicou 2 vezes, baixou 2 vezes o aplicativo, fez alguma coisa que não era nada de maldade ou de fraude, mas sim algo que pode ter sido meramente um erro cadastral, na verdade, ele está querendo, né, a plataforma não está. Inclusive, complementando aqui a pergunta do Nildo, ele coloca aqui para nós, né, que ele está buscando também conhecer mais sobre o assunto, até para ele poder entender melhor sobre essa questão de desbloqueio, e se teria também direitos, né, eu acho que é importante eu te tocar nesse ponto, se tem direitos em relação ao tempo que ele está bloqueado. Né, e já te aviso que tem mais perguntas, então fica à vontade aí para responder essa do Nildo, e depois a gente poder passar para as próximas aí. Vamos para e passo e vamos responder todos que nos ouvem. Na verdade, podemos responder para o Nildo que, como bem mencionasse já o Gustavo,
pode ser uma situação cadastral, uma duplicidade de cadastro, um número de CPF, qualquer situação. O problema maior está que as plataformas não tratam de uma forma clara o porquê que efetivamente só dizem cadastro em duplicidade. E aí nós, a princípio, não sabemos ou não conseguimos, no âmbito administrativo, resolver. Mas, judicialmente, é como já mencionei, é uma situação tipo de ativo ou inativo dentro das plataformas, e judicialmente, uma vez os trabalhadores buscando, né, os seus direitos e explicando todas essas situações, os juízes, via de regra, têm concedido a possibilidade do trabalhador de ser inserido e voltar ao mercado de trabalho em decorrência desses bloqueios indevidos. Perfeito. É importante essa questão até para a gente poder ter uma situação nesse sentido e entender, né, se tem alguma solução ou alguma questão. Temos um comentário também aqui do Luiz, que nos coloca que foi bloqueado injustamente na Uber, né, e Borso. Eu acho que é importante também, às vezes, até entender, né, Luiz, a questão também de, se tu puder esclarecer um pouco, às vezes, os motivos ou as situações que tu julga que podem ter sido, porque isso é importante para que a gente possa esclarecer, às vezes, os pontos. Assim, vou dar um exemplo agora, o Will aqui, num outro comentário conosco aqui, ele colocou isso descritivo. Eu tive minha conta bloqueada por tirar selfie com 2 celulares distintos, né? Ele estava compartilhando a conta, eles alegaram que ele estava compartilhando a conta e que a selfie era minha em ambos, cabe recurso. Na verdade, o Will, falando agora, o Iboti vai entrar nesse assunto de uma forma direta jurídica, mas o grande problema tu já respondeu na tua pergunta. Uma máquina, que é o algoritmo, quando ele percebe que tu pegou um celular X e tirou uma foto, e outra foto que é igual, porque ele faz reconhecimento facial, outra foto é igual, de um outro celular, ele pensa, é algum falsário tentando dar golpe na empresa. E ele bloqueia. Tá? Então, esse tipo de situação, até acho que o Iboti vai poder comentar melhor, mas tecnologicamente é uma dica, inclusive, útil para todos que estão nos ouvindo, tá? Façam tudo do mesmo celular. Se vocês trocam de aparelho toda hora ou fazem alguma coisa nesse sentido, vocês têm uma grande chance de ter problema. Perfeito, Gustavo. Todo o embasamento, né, toda, inclusive, a lucratividade dessas empresas e a administração, ela está fulcrada, né, a princípio, no capitalismo industrial, que nós podemos falar, mas em especial no caso do Will, né, existe, né, tecnologicamente, cada celular tem um e-mail, tem uma codificação, possivelmente a plataforma identificou e dentro da política do cadastramento, geralmente eles dizem quais os motivos, né, que serão bloqueados ou até suprimidos, por mais que nós saibamos que muitas vezes as informações não são verídicas e que qualquer situação poderá acarretar o bloqueio imotivadamente. Então, penso que tenha sido, no caso do Will, uma decisão tecnológica com efeitos jurídicos, né, que precisa ser resolvida. Nós temos aqui um outro colega também comentando também que foi bloqueado sem motivo. Essa questão do sem motivo é importante também, a gente sempre procurar entender, mas não aconteceu nada. Será que não teve algum fato, por exemplo, de, como a gente falou antes, algumas hipóteses, né? Como colocou agora o Will, 2 celulares, a hipótese está desligando, ligando outros aplicativos. Vocês não podem esquecer, tá, que quando vocês dão as permissões do aplicativo dentro do celular de vocês, ele pode ter uma permissão, e aí só quem deu a permissão vai saber, pode ter liberado permissão de acompanhamento até no que tu instala. Quer dizer, a empresa X pode saber que a Y está instalada no teu aplicativo. Então, esse tipo de rastreio, que às vezes tu dá permissão e nem olha, na verdade pode ser uma situação bem complicada mesmo. Aqui o Alan nos dá um bom dia, Alan, tudo bem? Ele fez uma pergunta logo na sequência. Antes dessa pergunta, nós temos uma outra aqui do Dr. Matheus, nosso colega Matheus aqui. Doutor Iboti, o senhor vê algum movimento legislativo concreto, né, no sentido de reconhecimento de vínculo, se há barreiras no Congresso, já que teve uma questão aí até de pessoas eleitas de uma questão de maioria liberal, né? Acho que é um ponto importante também de fazer uma troca aí, trazer um pouco de informações sobre isso.
Sim, nós temos acompanhado ativamente todas as movimentações, né, a respeito de como está sendo colocada essa frente de trabalho perante o Congresso Nacional, em especial em Brasília. Então, as reuniões, através de inúmeros setores e dentro da sociedade, a fim de que surja uma situação a fim de tutelar todas essas questões. Então, as reuniões iniciaram agora no começo do ano e até março deve estar formulada, acredito que pela tipo 100% de uma legislação, que é essa nova legislação de plataformas, a fim de estabelecer todos os direitos trabalhistas e, consequentemente, previdenciários que venham chegar ao trabalhador brasileiro. Ressaltando que, como dito anteriormente, muitos países não têm uma disposição numa lei específica, o que nós temos na CLT, no artigo 3º, já podemos e já é reconhecido pela Justiça do Trabalho o vínculo em milhares de casos de ponta a ponta no nosso país. Mas sim, existe uma frente de trabalho através de uma multidisciplinariedade de profissionais, a fim de que surja da sociedade uma forma estabelecida para angariar todos os direitos e todas as necessidades sociais a esse tipo de trabalhador que está, no momento, fora dos parâmetros sociais. Perfeito. Nós temos uma série de comentários aqui do Alan, tá? Eu vou colocando eles aos poucos para a gente poder ir evoluindo. O Alan nos coloca uma situação que realmente eu acho que é uma dúvida bem comum, né? Por que as plataformas podem banir, né, sem ao menos nos informar a quantidade de cancelamentos? Né? Ele comenta que ele depois aqui no comentário seguinte que ele foi banido por cancelamento. Aqui eu acho que é uma questão importante, Alan, realmente. Vou dar um pitaco até na área do Iboti aqui, porque é uma questão que a tecnologia somente é acessória, mas é justamente pela falta, talvez, de transparência. Porque se eu tenho uma política, por exemplo, olha, se o motorista cancelar da mesma pessoa, ou ele não tem um motivo justificado, e ele sai cancelando 10 vezes ao dia, eu posso banir ele. Uma política clara, na verdade, numa relação de troca, né, de informações entre quem está prestando um serviço para um e para outro. Não entro aqui no mérito do vínculo, eu entro aqui no mérito, na verdade, da transparência, realmente, do que pode ou não ser feito. Aí deixo para o Iboti também poder fazer comentários aí daqui a pouco, até de situações práticas, né, Iboti? Pode ter visto. Sim, nós vemos diariamente em grande escala, né? E como a gestão é feita através de tecnologia da informação dessas plataformas, então eles direcionam o trabalhador para os principais locais, pelas melhores corridas, como melhor lhe convém, como a plataforma entende que seria o adequado. No momento que o trabalhador começa a divergir em algum momento, eles não esclarecem por qual motivo específico, mas a punição capital, a punição maior, seria o cancelamento, tendo em vista que a plataforma entende que aquele trabalhador não está disposto a cumprir todas as demandas relacionadas ao usuário, ao cliente da plataforma que necessita o transporte. Perfeito. Então, é uma das questões. Nós temos também um questionamento aqui do Antônio, né, que ele tinha falado antes justamente sobre a questão do bloqueio. Me bloquearam alegando fraude e tentativa de contato físico na plataforma, mas não me apresentou nada que provasse, porque depois tem meu conceito que não cometi um erro em relação a isso. É uma questão importante também, porque isso eu acho que é outro ponto que o Iboti vai falar para vocês. Em fato, a plataforma, da forma como ela é constituída, ela não permite, na verdade, a ampla defesa, ela permite, na verdade, uma questão de tutela direcionada de cima para baixo. Então, de certa forma, eles vão dizer, olha, te bloqueei, eu fiz tal coisa por este motivo, eu quero me defender. A resposta disso, inclusive, ela é automática. Eu cito para vocês um caso que aconteceu comigo. Eu tive uma situação de contratar uma empresa dessas de aplicativo para que ela me remetesse um material do lugar A para o lugar B. O que aconteceu na prática? Eu recebi o material com um extremo atraso, mas extremo atraso. Era para ter vindo num lugar até perto, era para ter vindo em 10, 15 minutos.
E a pessoa, né, eu conversando com a pessoa, ele disse, deu um problema, furou o pneu, e aí no mapa ele ia para outro lugar, ele voltava, então tinha um monte de coisa que não estava batendo. O que foi feito naquele momento? Eu coloquei e reclamei, fiz uma reclamação como usuário. Só olha, está demorando demais, né? Está demorando muito. E um tempo depois ele chegou. Quando ele chegou, me entregou, tudo bem, tudo de boa. O que a plataforma fez, do meu ponto de vista de usuário? Ela me isentou 100%. Ela me devolveu 100% do valor. Só que isso aconteceu em questão de segundos. Eu fiz um comentário, está demorando, não sei mais o que, mas pouco tempo depois, eu acho que não deu 1 minuto, veio uma resposta. Não, paramos aqui, não tem débito nenhum. Essa corrida, que seria, no caso, uma entrega, ficou de graça. Eu nem queria que ficasse de graça, porque, na verdade, é uma situação do própria pessoa, ela me entregou, né? Aí eu fui lá e coloquei um valor de gorjeta, que é permitido, né? Justamente porque eu não sei, eu desconheço se a plataforma ia remunerar ele de alguma forma. Então, eu também não acho justo ele me trazer algo de graça. Ele prestou um serviço. Apesar de eu achar que estava demorado ou não estar satisfeito com algumas coisas, ele prestou o serviço. Então, é importante também a gente entender isso. Não é claro nem para o usuário, não é só para o motorista, né, em relação a isso. Sim, eles entendem que, na verdade, a plataforma estabelece, inclusive, se o motorista pode ou não falar com o cliente. Então, dentro das informações que eles passam, sem qualquer motivo, ou sem qualquer, tecnicamente diríamos contraditório, né? Sem possibilidade de ouvir o motorista, no momento de uma reclamação, eles vão lá e desativam o cadastro e esperneia, e nós não sabemos se efetivamente foi um humano que fez ou foi uma questão vinculada à tecnologia da informação. Então, dentro desse contexto, possivelmente que advenha um bloqueio, como no caso do Antônio, que eles alegam que teve a tentativa de contato físico, mas todas as situações são geridas pelas plataformas, aonde o trabalhador vai trabalhar, qual a circunscrição, qual o local, qual a territorialidade, o quanto vai ganhar e também o quanto vai receber. Então, tudo isso ainda é um tanto obscuro, não se sabe efetivamente quais medidas tomar, apenas que a plataforma vai e abruptamente acaba bloqueando os trabalhadores e que o trabalhador vai ter que buscar a via administrativa ou judicial a fim de conseguir o retorno para o seu local de trabalho. Aqui nós temos uma pergunta aqui do Alan específica, né? Se eles não falam a quantidade de cancelamentos, estaria certo isso? Não existe, na verdade, regramento a esse respeito específico, se 1, 2, 3 ou mais cancelamentos seriam o motivo necessário a fim de excluir, né, o trabalhador da plataforma. Também não é revelado pelas plataformas como administram, como fazem isso, e quais os critérios, não tem uma valoração, não tem um valor objetivo, não tem uma pontuação tipo, por exemplo, determinada atitude, conversar com o cliente, 1 ponto a fim de desbloqueio ou a 10 pontos ou bloqueia direto. Então, são esses dados que no futuro, e com uma legislação própria que deverá chegar logo ao Brasil, a gente acabe conhecendo como, seja por uma decisão computacional, por um algoritmo, seja por uma avaliação humana, como que as plataformas entendem esses casos. Nós temos uma pergunta de um perfil que não tem um nome, na verdade, só o perfil, que comentou assim, que a pessoa foi bloqueada por causa do CPF, sendo que não tem restrições nem antecedentes, né, e bloquearam o app de usuário e de motorista, inclusive, sem motivos, né? E ele tinha, essa pessoa segue aqui no comentário colocando que ela já tinha 5 anos de uso de app. Sim. Uma situação bem realmente crítica. Nós vemos bloqueios independente do lapso temporal, do tempo de trabalho. Nós vemos bloqueio com dias, vemos bloqueio com meses e vemos bloqueio com anos, como é o caso desse trabalhador que desenvolveu, e mais, também foi bloqueado como usuário. Como usuário,
não é uma atitude muito comum, mas poderá ser, enfim, pelo duplo cadastro de cartões de crédito ou outra situação que também, se pudesse nos esclarecer, ou se tem alguma situação específica, ou se a plataforma reporta algum motivo para que nós consigamos trabalhar e responder especificamente esse caso. Nós temos alguns colegas aqui elogiando também, algumas situações aqui de elogio. Temos uma pergunta aqui também importante, a questão dos tribunais superiores, né? Se nós já temos alguma decisão, temos alguma situação nesse sentido, Paula nos pergunta. Sim, na verdade, dentro da seara trabalhista, nós temos a justiça de primeiro grau, onde juízes julgam o primeiro contato do trabalhador e da empresa. São sentenças, existem milhares de sentenças já no Brasil, reconhecendo os direitos trabalhistas. Existe os tribunais regionais do trabalho, onde geralmente um colegiado de 3 desembargadores julgam a respeito do vínculo também. E a decisão chegou na esfera máxima, que é o Tribunal Superior do Trabalho, no âmbito trabalhista, aonde, se não me falha a memória, meados do ano passado, veio a primeira decisão, e a partir dessa se inclinam todas as decisões nesse sentido, e até a regulamentação de mais direitos aos trabalhadores do vínculo de trabalho, do vínculo de emprego e todos os direitos que o trabalhador plataformizado, o trabalhador de plataformas teria como se empregado fosse, e regido pela CLT nesse momento e no futuro por uma lei específica que tenha por norte a CLT e mais os direitos que lá serão elencados. Perfeito. O Antônio nos questiona aqui, colocando que, além de ser reativado para trabalhar, ele quer que ele diga, né, o erro que ele cometeu. Eu entendo, inclusive, o Antônio no sentido, obviamente, né, de não cometer mais, entender que aquilo não vai mais acontecer da forma como aconteceu, por exemplo. Existe essa forma, talvez? Já existe alguma questão nesse sentido, ou não? Na verdade, isso ainda é uma coisa que não, mesmo judicialmente, não está se abrindo. Sim, geralmente, no âmbito administrativo, eles devem ter dito, possivelmente, algum motivo ao Antônio, mas judicialmente eles revelam, né? Inclusive traz todas as informações que eles têm a respeito da causa pela qual houve esse bloqueio. Enfim, se foi por contato com o cliente, se foi a administração, enfim, já aconteceu, inclusive, temos conhecimento a causa de bloqueio por não poder o motorista compartilhar o Wi-Fi com o usuário, e a empresa também não fornece esses dados, nem tecnologia, nem recurso para isso, mas já sabemos de caso como esse, que é algo totalmente, em tese, inaplicável, porque o trabalhador não dispõe, né, desse recurso, mas todo mundo necessita. Claro. O Wesley nos coloca uma outra situação aqui. Ele teve o celular roubado, né, informou que tinha registro de ocorrência, inclusive na polícia, e mesmo assim a conta dele continua suspensa. Imagino até que seja algo bastante comum, né? Sim, na prática, Gustavo, o que nós vemos é, possivelmente, exista, né, no algoritmo, tipo, qualquer situação que envolva ocorrências policiais ou manifestação envolvendo a justiça criminal, o bloqueio automático, seja pelo celular furtado, ou seja Wesley vítima de uma ocorrência, seja ele possivelmente autor de qualquer fato ou qualquer outra situação, eles já efetuam o bloqueio direto, tendo que buscar as vias legais a fim de que haja o desbloqueio. Na prática, o que vemos é qualquer movimentação, tipo de ocorrências policiais ou que envolva possíveis situações criminais, um bloqueio direto. Isso aí também tem um lado importante de ser analisado, que é o seguinte: o viés de um desenvolvimento de um algoritmo não pode ir contra qualquer legislação vigente, entre elas a segregatória. Porque a partir do momento em que eu digo que uma pessoa que não teve trânsito em julgado de uma simples ocorrência policial, ela vai ser bloqueada, eu estou segregando as pessoas. Eu estou transformando o algoritmo, na verdade, num grande segregador.
Isso tem diversas legislações, entre elas legislações tecnológicas. O Marco Civil da Internet fala sobre isso. A Lei Geral de Proteção de Dados fala sobre isso, sobre decisões algorítmicas não poderem serem discriminatórias. Então, acho que é um ponto importante também de vocês estarem alertas a essa realidade, porque o direito lhes assiste, né? Há uma busca aí que pode ser feita nesse sentido. Nós temos bastante questionamentos, gente, e eu vou dizer para vocês, nós temos um horário também. Então, vamos lá. O Vitor nos coloca aqui que foi bloqueado em 2018, né? A informação, que na verdade foi uma averiguação rotineira, foi detectada a mau uso do app, né? Sem talvez nem explicar o que era esse uso do app, né? O que poderia violar, né? Não sei se tem algum comentário nesse sentido de situações análogas, né? Sim, na verdade, a resposta da plataforma é genérica, então isso dificulta, mas geralmente eles consideram possivelmente alguma situação que venha vinculada no trato humano com o cliente, alguma violação que a plataforma entendeu que não foi adequada a respeito do contato ou do trato com o cliente. Tanto é verdade que quando, em especial, essas plataformas de transporte vieram ao Brasil, o motorista concedia balas, água, enfim, era um tratamento VIP, e hoje, no decorrer do tempo e através de algumas situações, algo que a gente não vê rotineiramente, então, possivelmente eles avaliem e pode dar qualquer divergência, né, como nós seres humanos, temperatura de ar-condicionado, qualquer situação que venha a ser reportada, um bloqueio, e genericamente, a fim de resolver essa situação, ainda que motivada, as plataformas vêm e acabam efetuando o bloqueio indevido dos motoristas. Perfeito. Temos algumas pessoas aqui elogiando também. A Amélia também colocando aqui. Aqui temos um bem longo, aqui, uma explicação bem longa para o caso, né, que aconteceu do Luiz. Né, ele chegou num ponto lá no Rio de Janeiro, o estacionamento é quase impossível, que não é tão incomum em cidades grandes. Então ele ligou para o cliente não atendeu, tentou suporte para aguardar 10 minutos. Então o Uber ia tentar o contato, né? E se depois de 10 minutos descartar. E no dia seguinte ele foi bloqueado, quer dizer, ele seguiu a ordem, inclusive, do que foi colocado da empresa e acabou tendo o bloqueio em relação ao que aconteceu, talvez. E aqui é bem provável, né? De novo, voltando para aquele debate, é bem provável que o bloqueio tenha sido da máquina. Quer dizer, de repente o cliente reclamou, que ele não esperou, ou alguma coisa do gênero, e a máquina, bom, entre o cliente e o motorista, eu vou optar pelo cliente. Bem provável que seja algo nesse sentido. Sim, e é importante, né, da gente poder pensar de uma forma macro, que essas empresas elas têm abrangência internacional, e muitas vezes nós temos a carência, inclusive, de legislação com pontos específicos para parada, carga e descarga, enfim, de passageiros. Então, qualquer divergência nesse sentido pode ser que tenha culminado com o bloqueio do Luiz. Hoje em dia a gente já vê isso em aeroportos, já existem alguns lugares que tu consegue fazer isso, né, de uma maneira mais clara. Aí nós temos alguns amigos aqui citando outros colegas para a nossa live, muito obrigado. O Reinaldo aqui coloca também uma situação que é o que nós estamos comentando aqui, né? Foi bloqueado, não sabe o que aconteceu, entrou em contato e eles não falam, né? Não houve um retorno em cima disso. Justamente essa questão protestativa, né? A gente estava falando agora há pouco. Sim, é muito importante, né, que haja uma movimentação ou até um esclarecimento por parte das plataformas, porque quando nós vemos, como estamos presenciando aqui nessa live, inúmeros trabalhadores que não sabem o porquê e só queriam trabalhar para ter a remuneração necessária para a sua subsistência, as plataformas não revelam, não dizem, essa desinformação efetivamente que faz com que todos os trabalhadores como o Reinaldo fiquem nessa exclusão. Inclusive aqui o Alan reforça isso, né? Ele coloca justamente, vamos banir quem comprova, que tem alguma coisa comprovada, né? Não simplesmente bloquear e esquecer que ele tem tanto a questão muitas vezes de ter alugado carro, ou a situação muitas vezes até falimentar, né? De
comida mesmo dentro de casa. Quer dizer, as pessoas estão trabalhando porque querem realmente ter um retorno em cima disso. Sim. Esse é um ponto bem relevante. Sim, a respeito das situações, né, inclusive que o Alan relata, assédio, roubo, ofensas, nós sabemos que dentro da legislação brasileira, né, principalmente criminal, existe o princípio da presunção da inocência, o que, pelo que se percebe, as plataformas não consideram, né? Então, tipo, até que prove-se culpado, todo o cidadão é inocente. Elas não recebem qualquer divergência e automaticamente já acabam punindo por motivos que sequer conhecem. Então, é importante referir, inclusive também quando se faz o cadastro, pede certidão negativa criminal, e a certidão negativa, mesmo respondendo o inquérito ou processo criminal, ela deve vir porque só após ao processo e ao trânsito em julgado de decisão condenatória que pode-se dizer que alguém precisa ou necessite cumprir uma pena. Então, estar respondendo ao inquérito, estar respondendo a um processo, não é óbvio para ninguém, enquanto seres humanos, todos nós podemos um dia estar nessa condição, inclusive ser absolvido ao final de qualquer procedimento criminal, como se houvesse uma análise mais rebuscada por parte das plataformas, possivelmente não bloqueariam esses milhares de trabalhadores que estão tendo o bloqueio de forma indevida. O Will até nos reforça essa situação também, né? 6 anos de aplicativo, era a única fonte de renda, não dizem para ele o que está acontecendo, e ele trocou o celular por bateria, ele trocou o celular por um motivo normal. Inclusive, existe na tecnologia chamada obsolescência programada. Os celulares, à medida que os anos vão passando, eles vão ficando obsoletos, tu não consegue nem mais utilizar os aplicativos, por questão de segurança. Então, não existir uma política, talvez aí seja algo para se pensar que o outro lado, né, digamos assim, de quem está provendo, de quem está fazendo, deveria colocar isso de uma forma clara. Né? Temos mais elogios aqui também. Agradecemos. Nós temos um contexto aqui do Luiz, que nos fez um comentário também com abuso. Eu fiquei além do tempo previsto e informei que ela estava além do tempo previsto. Existe um comando do aplicativo que o motociclista pode solicitar a compensação. Né? Ele acionou, no pagamento seguinte a empresa demorou uma semana para pagar mais e bloqueou. E disse que foi utilizado indevidamente a plataforma, o cadastro foi descontinuado, inclusive. Né? Então, ele não teve mais como, né, fazer essa situação. Aqui mais um exemplo, acho que ainda reforça essa situação. E existe no caso do Luiz uma agravante, né, que ainda houve um desconto. Qual o critério e de onde surgem esses valores a fim de descontar do trabalhador valores os quais possivelmente ele tenha entregue a sua força de trabalho, foi lá e efetuou. Isso também é uma ilegalidade perante a legislação trabalhista. O desconto indevido só pode acontecer mediante contratos de trabalho através de desconto salarial. Trata-se aqui de um desconto indevido desse valor que foi efetuado do Luiz. Perfeito. E o Alan faz mais um comentário aqui, na verdade, colocando inclusive uma opinião dele, né? Que ele seria a favor, né, de bloqueio temporário, então, e não um banimento. Que a pessoa, né, havendo aquela situação, que pudesse, olha, como se diz, né, dar um bloco ali de uma semana, tipo assim, bota no cantinho do pensamento, como se dizia para as crianças. Mas é interessante, inclusive, ele opina, né, por haver uma questão aqui de abrir estudos para melhorar a situação. Eu concordo, Alan, mas aqui vamos de novo. Acho que o Botinho vai falar justamente da questão da empresa, na questão do poder dela de mando, que mais ainda reforça a relação trabalhista, mas eu vou colocar aqui para ti também, tem o seguinte: se a empresa, se o algoritmo, né, que é uma decisão algoritmo, ela não mudar, na verdade, as decisões vão ser sempre as mesmas, porque o algoritmo não pensa. Quem pensa é quem programa o algoritmo. Então tem que vir realmente de quem está coordenando as regras do negócio. Tá? Penso que nós não temos, seja no âmbito da tecnologia ou seja no âmbito do direito,
uma situação de uma suspensão temporária, como sugere o Alan, e sim toda e qualquer divergência é entendida pelas plataformas como bloqueio, como a punição, diríamos assim, ainda que sem qualquer constatação. Perfeito. Nós temos aqui um questionamento também do Anderson, né? Assim como ele, né, vários colegas foram sem, com a possibilidade jurídica de retorno, né? Se existe a possibilidade, a gente falou um pouco sobre isso, mas acho que quiser dar uma reforçada, né, nesse sentido. Sim, existe possibilidade jurídica, existem inúmeras decisões, né, a nível de Brasil, que vem concedendo o retorno para a plataforma, bem como o vínculo do trabalhador de plataforma, a fim de conceder todos os direitos de um trabalhador como se de carteira assinada fosse. Atualmente regido pela CLT e no futuro com uma possibilidade de uma legislação com alguns direitos sendo detalhados, inclusive. Perfeito. Nós temos alguns questionamentos ainda, eu vou colocar algumas questões. O colega que antes tinha feito a pergunta, o nome dele, Riander, né, bloqueado como se tivesse o erro de vínculo, né, ele falou do CPF, tentando vincular um CPF ao outro, foi aquela situação de 2 aparelhos. O Alan comenta aqui um agradecimento. Nós temos mais um comentário aqui do Júlio, né, que ele foi bloqueado pela 99. A nota sempre tinha boa, sempre tratou bem os passageiros, quer dizer, de novo, né, só aquela questão. Se a gente bloqueia, assim, nada, né? E é importante, acredito, Gustavo, de salientar que existem inúmeras plataformas no Brasil. Então, como nós estamos trabalhando numa live do trabalhador de plataformas, possivelmente o critério da Uber possa vir ser diferente da 99, possa servir diferente de outras plataformas, iFood, pode haver situações que não estejam abarcadas pelos mesmos motivos, né? Então, como já bem referenciado pelo Dr. Gustavo, o algoritmo aprende com inteligência artificial conforme ele é alimentado, e isso faz com que cada plataforma tenha, através da sua própria tecnologia da informação, as suas decisões no âmbito tecnológico e possivelmente todo esse impacto jurídico que acaba acarretando dessas decisões. Perfeito. Nós temos aqui um questionamento do Samir, né? Caso de bloqueio por taxa de cancelamento. Acho que é algo bastante recorrente também. Sim, é algo rotineiro, né? Dia a dia, milhares de brasileiros são bloqueados através dessa situação ou divergência a respeito dos cancelamentos. E é importante ressaltar que quem faz a gestão do local de trabalho, informa a rentabilidade, remunera e também decide sobre a vida dos trabalhadores são as plataformas. Sim, perfeito. Aqui o Júlio faz uma explicação maior, né? Atrasou, as contas ficaram atrasadas, que é justamente tudo o que aconteceu, né, em relação ao que a gente estava comentando das outras situações. E até tem uma questão interessante aqui do Anderson, que é um pouco diferente. Ele questiona porque ele se mudou para outro estado e foi banido, pelo fato, né? Nesse sentido. Sim, possivelmente pela questão da geolocalização, né, do cadastro, a plataforma deve ter entendido que era uma possibilidade de fraude. Então, como não houve de forma antecipada a comunicação dessa mudança, mais uma vez a plataforma vem e efetua o bloqueio de uma forma direta. Perfeito. Bom, gente, a gente conseguiu, acho que, trazer um pouco de luz para o tema, no aspecto geral, a gente conseguiu conversar sobre vários pontos, agradecemos a presença de todos aqui nessa nossa live, temos o objetivo aí de continuar fazendo um material sempre elucidativo aqui nas redes, né, do Iboti Advogados, e para todos aqui que tiverem alguns questionamentos, podem entrar sempre em contato com a gente, é um prazer conversar com vocês, e é um prazer trocar ideias. Deixa então o Iboti fazer um fechamento, para a gente poder finalizar o nosso material aqui.
É muito importante essa situação da criação de conteúdo e nós relatarmos um pouco da vivência prática, né, que se acontece a fim de compartilhar o conhecimento e trazer situações jurídicas e legais a fim de amparar, né, todos os trabalhadores brasileiros. Esse é o nosso objetivo principal, de poder dar a cada um o que é seu direito. Dentro desse contexto, até eu acho importante nós mencionarmos um grande pensador, que é o Eça de Queiroz, que ele dizia que corpos de agora, almas de outrora. O corpo são as vestes e a alma é o ser. Dentro desse contexto é que a luta prossegue para que sejam reconhecidos e tutelados todos os direitos de todos os seres, de todos os trabalhadores do Brasil. Muito obrigado a todos que nos prestigiaram. E ao meu colega e amigo, Dr. Gustavo Rocha. Bom, eu também agradeço, foi uma oportunidade muito grande estar aqui, realmente fico muito feliz de estar com o Iboti nessa troca de ideias, essa troca informativa aqui com vocês, e convido a todos, né, para que nos acompanhem, para que não percam as próximas, onde continuaremos trazendo um pouco de ideias aqui do que está acontecendo no mercado jurídico, do direito do trabalho e também da tecnologia. Afinal de contas, hoje em dia, tudo envolve a tecnologia. E é um assunto que não se esgota, sempre tem mais. Então, um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Até mais, pessoal. Até breve, obrigado. Tchau, tchau.